Olá amigos, esse vídeo de hoje ele é uma sugestão que foi postada nos comentários aqui do nosso canal. E é uma sugestão que veio através do nosso inscrito aqui, amigo Nilson. O que ele gostaria de saber é o meu ponto de vista diante de como eu convivo com a espiritualidade, né? Por décadas eu tenho essa sensibilidade espiritual, não sigo religião alguma, e ele gostaria de saber o meu ponto de vista com relação à pornografia, à masturbação, de que modo que eu lido com isso, né? Muito interessante essa pergunta dele e eu vou postar aqui o meu modo de lidar com essa situação. Lembrando que o próximo vídeo também vai se tratar de uma sugestão que foi postada aqui já tem um tempo. Muito interessante, está relacionado a santos, religiões, como eu visualizo esses seres de religiões diferentes, né? No plano espiritual. Quando eu tenho contato, alguma conexão com o plano espiritual, de que modo que eu os visualizo, que eu os sinto no plano espiritual. Muito interessante, vai ser abordado no próximo vídeo. Mas vamos para esse primeiro tema agora. E essa situação ligada à masturbação, o que eu sinto é que por ser um ato solitário, e se você não for uma pessoa, assim, digamos, viciada naquilo, muito apegada, de só pensar nisso, porque tudo que a gente se prende, a gente tem vícios, nos acarretam problemas, né? E os nossos pensamentos diante disso? O que a gente pensa, como a gente lida com isso? O ato, por exemplo, da masturbação, ele é o sexo solitário, né? Nós sabemos disso e até alguns animais da natureza praticam, né? Os primatas, por exemplo, há até estudos sobre isso, vocês podem pesquisar aí. Posso deixar até no link da descrição também desse vídeo depois, para vocês darem uma olhada. Mas primatas, por exemplo, também, alguns em casos de estarem em zoológicos, em locais reservados, isolados, né, dos seus grupos, é normal que esses animais isolados eles também pratiquem a masturbação. Vou dar um exemplo rápido para vocês do que aconteceu numa ida ao Jardim Zoológico Rio Zoo. E eu fui, né, com a minha ex-mulher num passeio num dia de semana, numa segunda-feira. Era um dia que estava aberto, mas estava vazio o zoológico. Era um começo de semana, acredito que foi uma segunda-feira mesmo. Então, ali, por exemplo, tinha um trecho que tinha a gaiola do macaco-tião, na curva ali, voltando já depois que você fez o contorno no zoo todo. Hoje ele já foi alterado, já foi mudado, né, as estruturas dele. Mas quando a gente passava em frente às gaiolas dos felinos e voltava ali, passava em frente ao macaco-tião, tinha naquela curvatura ali um babuíno, né, um mandril, um babu mandril, que é esse animal que eu vou mostrar a foto aqui, ó. Dá uma olhadinha. Esse babuíno que estava lá, o mandril, nesse dia, como o zoológico estava muito vazio, e quando a gente acabou de fazer aquela curva, e a gente parou logo de frente com a entrada da gaiola dele, ele estava lá no fundo, zoológico vazio, tudo num silêncio danado, e ele estava se masturbando. Então, e a gente falou, olha lá o que ele está fazendo. A gente, quando parou e olhou para ele, o babuíno ficou revoltadíssimo com a gente. A gente atrapalhou ele no ato dele lá. Ele estava solitário, num cantinho, sozinho, isolado, coitado do bicho, numa gaiola preso. Ele ficou agressivo, desceu de lá de cima onde estava, pegando na gaiola assim, ele abraçado na gaiola, pulando, gritando, revoltadíssimo com a gente. Há estudos científicos também, não sendo em excesso, ela também é saudável para o ser humano, né? Ela é saudável, ela também acalma, ela alivia ali o ser humano de alguma forma do estresse e tal. E espiritualmente a gente fica mais isolado, entenderam? A gente fica assim mais isolados de nossos guias espirituais. Eles deixam a gente por um momento, criam tipo uma camuflagem, a gente fica no canto da gente, isso de acordo com os pensamentos que a gente conduz. E espiritualmente, eu vou falar para vocês aqui o que realmente eu sinto. Por exemplo, o tipo de pensamento que a gente traz pra gente no ato que a gente está ali isolado, esse pensamento conta muito. Como é esse pensamento? Aí que tá. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Se você mentaliza alguém do seu trabalho, uma pessoa que você sabe que é casada, tem um relacionamento bacana, uma família bacana, e você está sempre mentalizando aquela pessoa nesse ato solitário seu, e de alguma forma, de forma viciosa, você não se controla daquilo, evite esse pensamento ligado a essas pessoas que têm as suas vidas reservadas. Eu sei que no nosso mundo carnal, os pensamentos ficam povoados, né? Rolam ali as químicas ali também, loucas, né? Rola de tudo nessa nossa vida, né? Eu, como humano, eu não sou hipócrita. Eu sei a força que tem, que nós vivemos para reproduzir. A reprodução é um ato fortíssimo. É tanto que, espiritualmente, mexe muito na nossa essência. Ou seja, ter vício em qualquer coisa não vale a pena. Evite os vícios. Se você notar que você está muito apegado a isso, isso está te fazendo mal. Com certeza está te prejudicando.
Mas do ponto de vista de trazer, por exemplo, obsessores que vão ficar ali, isso depende do pensamento que você tem. Tudo está no nosso pensamento. O que acontece é que nós mesmos somos culpados de nossos pensamentos e ações que são originadas através desses pensamentos. Então a gente se prejudica muito quando a gente escolhe um caminho que não soube ali discernir, ou soube, talvez você fala, poxa, isso não é legal, isso não é correto, eu vou continuar persistindo. E às vezes numa situação dessa, você separa um lar, separa uma família que vivia até bem, você se mete no meio daquilo. Se afaste dessas situações, isso não vale a pena. Espiritualmente, você começa a atrair ali, sim, obsessores que vão induzir você a insistir naquele ato. Por isso que é muito mais fácil estar ligado aos seus pensamentos também a pessoas descompromissadas, caso você venha a praticar o seu sexo solitário, entendeu? Que é o ato da masturbação. Eu não vejo como algo tão prejudicial se você tiver disciplina e respeitar o seu corpo também e respeitar as outras pessoas. Isso é uma coisa que é só sua. É que, por exemplo, esses mentores que nos acompanham, ou o nosso mentor, nosso guia espiritual, nesse momento ele nos deixa reservado para isso. E o que vai discernir se você vai atrair seres de energia baixa, densa, é esse pensamento que você vai ter nesse ato solitário. Se você está envolvido com alguém, que você está com saudade de alguém, ou ligado com alguém, que você sai de vez em quando, esse ato, ele é seu e daquela pessoa particular, mesmo as pessoas não estando ali presentes naquele momento, né? Ao meu modo de ver, a gente é que constrói a nossa história através desses nossos pensamentos e ações que serão originadas disso, entendeu? Nada mais que isso. É toda uma trajetória que a gente tem que estar sempre se policiando. Não é tão difícil, a gente aprende a lidar com isso. Tudo bem quando a gente está adolescente, ali a gente está namorador, tal, curtindo, se descobrindo, né? Mas quando você vai notando que há situações e situações diferentes, você começa a trilhar por um caminho e evitar problemas. Se alguém não quer ficar com você, não force a barra, saia fora, vai olhar para o outro lado, siga seu caminho. Ninguém ali é grudado a ninguém, mas as pessoas que precisam se encontrar, elas irão se encontrar no momento certo e no momento exato. Procure manter uma tranquilidade quanto a isso. E as pessoas, quando elas têm que se encontrar e têm algum envolvimento, elas de alguma forma vão passar próximas num momento determinado e vão sentir essa atratividade. Não há problema nenhum desses dois se encontrarem, ficar juntos, irão construir espiritualmente um com o outro também. É perfeito. Tudo funciona como deveria funcionar, sabe? Mas a gente normalmente, a gente quebra muitos parâmetros, né? A gente brinca com certas facilidades que nos ocorrem, mas se a gente souber respeitar e impor limites a nós mesmos. Agora a situação de filmes eróticos, né? Esses são totalmente carregados, né? Vou falar para vocês que em torno de uns 99% desses filmes eróticos que a gente vê na internet, eles nos passam rapidamente uma situação de atrair seres espirituais ligados a isso que vão nos empurrar para continuar vendo isso. Eles nos influem de uma forma muito negativa. Não vale a pena, realmente é preciso evitá-los, né? É preciso evitá-los sim, com certeza. Eu tenho um ponto de vista que em torno de 99%, quase 100% deles, são todos assim, com essa energia complexa. Por quê? Porque alguns desses vídeos que estão ali, tem vídeos que caíram na internet porque alguém soltou um vídeo de um casal na intimidade, um casal que se ama. Ali há uma verdade deles que não deveria ser exposta, né? Porque espiritualmente, quando há um casal que tem a sua privacidade, que tem o seu amor, seu afeto, a sua troca de fluidos, né, que é uma coisa muito intensa, é o que há de mais intenso nessa nossa existência, né? A gente, quando se entrega para ficar com alguém e essa pessoa se entrega pra gente, é algo muito forte e que realmente, já senti isso na própria pele, a gente fica em uns 5, 6 meses presos a essa situação espiritual dessa pessoa que envolveu. Agora imagine vocês, pessoas que trocam muito de parceiros sexuais. A complexidade que é isso. Isso aí já é muito mais complicado. Vou contar para vocês a experiência quando eu fui com amigos meus, bebendo, curtindo ali na noite. Isso, saímos e fomos ali pro inferninho, né, que o pessoal chama, né? O inferninho. O local ali é pesado. Os seres espirituais que estão ali, eles ficam apostando tudo que vão conseguir mais e mais convencer as pessoas que estão ali a se entregarem cada vez mais a todos aqueles atos que estão ali, aquela troca de parceiros toda, tudo aquilo que ocorre ali. Então é um local pesado. E eu já tinha até falado com amigos meus, falei, cara, eu não gosto de ir nesses lugares. Esses lugares são complicados para mim. Não é legal. Eu tenho aprendido isso, eu falei com eles na época, eu tenho aprendido isso com a vida aos poucos. Mas ó, a gente vai lá de boa,
vou permanecer numa boa. E aconteceu de eu ter ido, bebi pra caramba com meus amigos, né? Mas a gente bebeu acima da nossa média, a gente sai daquela situação de controle espiritual também. A gente está ciente do que está acontecendo, mas a gente já está muito mais envolvido pelos seres espirituais daqueles lugares, né? Eles tomam conta, ó, a gente já está conseguindo, vão te energizando ali ao ponto de você pegar e se envolver em situações realmente comprometedoras para sua vida espiritual, né? E eu fiquei com uma garota lá nessa noite que a gente esteve lá, nesse lugar, e saí de lá, né? Pronto, falei, poxa, eu não ia ficar com ninguém e tal, mas saí numa boa, a gente já tava todo mundo alto pra caramba, de madrugada, né? Então, amigos, e após esse ato dessa noite, essa experiência foi terrível, porque eu fiquei mais de uma semana, praticamente uns 8 a 9 dias, ainda com a energia daquela garota, né? E uma energia muito ruim. Eu tinha um sono perturbado à noite. Eu tinha visões da casa dela, do ambiente que ela morava, de uma calçada na porta da casa dela e uma poça de sangue, né? Uma casa muito, muito penumbra, né? Ela tinha filhos também. Naquela época, eu já sabia que aquele tipo de visão que estava me acontecendo não eram visões do que ela visualizava de forma física, mas eram visões espirituais que a perseguiam constantemente. Por exemplo, a visão dos filhos dela pareciam que haviam muitos e alguns deles não encarnados, que poderiam ser problemas que ela acarretou aquelas crianças, entendeu? E crianças muito assim, sujas, sem roupa, um sofrimento absurdo, e aquilo ficava me perseguindo o tempo todo de uma forma que eu não conseguia evitar. Eu passei muitos dias com aquele sentimento e prometi a mim mesmo que eu não podia mais fazer aquele tipo de coisa. Não deveria mais e nunca mais fiz. E eu sempre comento isso com alguns amigos meus, que esse tipo de coisa não vale a pena, ele nos atrasa muitos e muitos meses, anos na vida, dependendo do ritmo que a gente escolher a partir disso, né? Porque as pessoas também viciam muito facilmente e a gente acaba absorvendo esse sofrimento espiritual dessa pessoa que a gente não conhece, nunca viu e trocou fluidos de alguma forma, mesmo se precavendo, não adianta, o contato é muito forte, é algo muito intenso, o ato sexual, e não pode ser desperdiçado de qualquer forma. Ela tinha um sofrimento muito grande e a troca de parceiros dela, aquilo também me influenciava negativamente, né? O tanto de parceiros que ela ficava, de alguma forma, aquilo ficava me atingindo, me fazendo me sentir muito mal, muito mal. Eu passei uma semana para baixo, aborrecido, sem lugar. E aí, alguns amigos chegando, alguns desses que estavam comigo lá no dia, falou, cara, o que houve? Você não tá falando nada, você só está quieto, você não tá bem, por que você tá assim? Eu falei, cara, lembra que eu falei com vocês que a gente tinha ido lá e tal, que não ia me fazer bem, eu não ia fazer nada lá, não ia ficar com ninguém e tal, mas a gente bebendo. Então, cara, eu não tô legal. Esses dias todos eu não durmo direito, eu tô com uma energia muito baixa, vai levar muito tempo para eu me limpar disso. Poxa, não vai ser fácil. Isso não pode ser feito, isso é muito grave, isso é uma agressão ao nosso campo espiritual, ao nosso campo energético. A gente precisa estar leve, a gente precisa dar possibilidades para que nossos mentores se grudem, se colhem na gente e troquem as vibrações positivas para a gente passar por essa etapa da vida. E a gente não pode ficar dando chance para brincar nesses caminhos. Eu lembro que eu estava garoto ainda, trabalhei na noite muito tempo, 8 anos, eu fui DJ na noite, ainda tocava com banda, saía, e eu lembro que teve lugar que eu fui dormir, e uma garota muito bonita se aproximou de mim, ali, me dando mole e tal, e eu fui dormir num lugar, ela foi pra minha cama, ela chegou na cama onde eu estava dormindo, e eu olhei e eu não tinha me casado bem com ela espiritualmente, né? Eu não gostei do jeito dela, apesar dela ser atraente e tudo, mas eu vi algo muito estranho naquela garota. Aí eu falei com ela, por favor, não fique aqui, não tem nada a ver isso. Ela, poxa, mas que isso, você tá me recusando, não sei o quê. E não tinha nada a ver eu ficar com aquela menina mesmo. Naquela época eu também não tava namorando ninguém, tava tocando em uma outra cidade, e eu lembro que fui dormir num lugar e essa garota foi pra cama, ele me perseguiu, eu falei, olha só, por favor, não fique aqui, não durma nessa cama. Vai para um outro quarto, não tem nada a ver. Ela, poxa, mas eu não entendo. Tipo assim, ninguém me diz não, algo desse tipo, assim, sabe? Ela passava a entender isso, poxa, ninguém me recusa. Eu falei, não, mas não dá, não tem nada a ver. Então, quando a gente encontra as pessoas que a gente sente que tem ali um canal com a gente, que tem uma vibração boa,
que não vai afetar mais nada aos arredores, sabe? Vai ser ali mesmo, olho no olho, uma conversa legal, algo positivo. Isso faz muito bem. Isso faz bem para você investir, para você começar, para você se conhecer, entendeu? Aí você permite dar uma possibilidade. Isso é muito bom. Só que isso é cada vez mais raro, né? A gente está num mundo que é difícil para as pessoas confiarem nas outras. A gente vê também um jogo de interesses muito grande. As pessoas são ambiciosas, né? Eu já tive possibilidade de me envolver com pessoas que também poderiam mudar minha vida assim de um dia para o outro, né? Mas também não era isso. Eu não queria, eu já me afastava, entendeu? Porque eu falava, não tá legal, eu não tenho esse sentimento por essa menina. Eu falava com ela, pô, não tem nada a ver. E eu ali novinho, curtindo no auge e tudo, mas sabia já separar e eu não entendia bem a situação da espiritualidade que viria para mim no futuro, né? Que é como eu já convivo agora. Isso já há muitos anos, né? Já são mais de 30 anos que eu convivo com essas situações. Então, assim, o que eu falo para vocês, vídeos, esses produzidos de filme, assim que a gente começa a assistir esses filmes, a gente rapidamente, que se permite estar empolgado com aquilo ali, a gente rapidamente atrai esses seres espirituais e esses que nos iluminam, que nos dão paz e luz para evitar essas situações, esses começam a se afastar, eles ficam mais de lado, eles nos deixam, porque cabe só a nós mesmos decidir. Isso é uma decisão que a gente tem todos os dias, o tempo todo. Então eles vão chegando e vão tomando conta dos pensamentos. Então, e é por isso que a gente vê tantas pessoas que são viciadas realmente em filmes eróticos, que são muito ali todo dia, toda hora. Eu já vi pessoas no ambiente de trabalho que toda hora que você passa lá no monitor do cara e tal, tá lá a pessoa lá olhando filme erótico e tal. Parou um pouquinho, tá olhando. Cara, isso é uma doença, isso não é legal e realmente você já está contaminado, você está poluído espiritualmente. O ideal é a pessoa ir se afastando desses vícios. Como já falei em vídeos anteriores aqui, não vale a pena ter vício em nada. Se você notou que é viciado em alguma coisa, seja ela o que for, você fala, poxa, eu sou muito dependente disso. Você realmente já está com problema para resolver. E vai ter problemas provavelmente quando sair aqui e deixar esse corpo, entendeu? Quando a gente sair daqui da Terra, a gente precisa ter o máximo de desprendimento possível. As coisas que mais nos prendem, mais nos apegam, são situações que irão mais nos travar no plano espiritual. Não vai ser fácil, entendeu? Agora, você já consciente disso aqui, já sabendo lidar com essas situações que aparecem, que surgem, dá para você viver muito bem, construir a sua trajetória aqui, é orar e vigiar mesmo, realmente é isso. O que está me influenciando tanto a pensar só nisso? Entendeu? Ali você começa a separar uma coisa da outra. Olha, eu vou me ocupar com isso, com o jogo, ou seja lá o que for, apesar de que jogos também, alguns deles têm uma energia horrível. Horrível. Há jogos, há games que eu não sei o que eles colocam nele, né? Não é possível. Mas há games que eu começo a olhar assim como funciona e já falo, poxa, eu não posso jogar isso. Não posso. Ainda mais agora que eu passei aqui a abrir esse espaço, esse canal e conversar com vocês. Eu fico muito mais sensível às situações espirituais. Então é muito mais tranquilo para mim agora já saber, opa, esse aqui é ruim, isso aqui não é legal. Até a programação da televisão, ela pode passar uma coisa boa pra gente positiva ou uma coisa ruim. E se você joga esses joguinhos que, por exemplo, te perturbam, te incomodam, te deixam irritado, você fica trêmulo além daquele jogo, esse jogo não está te fazendo bem. Então evite isso. Voltando ao exemplo da gente se relacionar com pessoas, um relacionamento errado, todos que estão aqui, todo mundo sabe que tem algum exemplo na vida ou um exemplo próprio. Nós, às vezes, passamos a conviver com uma pessoa e ali a nossa vida atrasa toda. Eu já vi pessoas atrasar uma vida 20, 30, 40 anos, prejudicar sua vida toda, uma carreira todinha por causa de alguém. E alguém que não precisava estar na vida daquela pessoa. A pessoa apostou tudo ali, e aí teve um filho ali dentro. Esse filho sofre também. Há vários sofrimentos, né? Que poderiam ter sido evitados lá atrás. Há vários sofrimentos nessa vida, ocorrendo o tempo todo, que facilmente poderiam ser evitados, né? Só que as pessoas não tiveram ali o discernimento de tentar se ver espiritualmente. Poucas pessoas passando aqui na Terra, elas têm essa capacidade de parar um pouco e se observar. O que está acontecendo, o que eu estou fazendo na minha trajetória. É isso. Porque não importa o que você trabalha, a atividade que você exerça na sua vida, não importa. Mas os atos que a gente direciona todos os dias, a gente está sob prova o tempo todo. Não há um único segundo.
O tempo todo as coisas estão acontecendo. Então, só que a gente não precisa fazer disso um sofrimento, né? Não precisa, não tem essa necessidade. A gente pode transformar em situações positivas, porque a gente vai filtrando o livre-arbítrio, né? Vão aparecendo as sugestões, as situações, você vai pesando. Poxa, aqui tá legal, a energia daqui é boa, tem uma energia boa, eu fico mais calmo quando estou com um grupo tal, com fulano, com ciclano. Me sinto bem, é muito legal estar aqui com essas pessoas. Interagir com eles é sempre positivo. Isso é construtivo. E é o que eu falo para vocês. Não tem como nós, humanos, limitados como somos, saber tudo. Não tem como. A gente sabe um pouquinho de cada coisa e somos também suscetíveis a erros, né? Sim, porque essas limitações humanas que temos, não tem como, não nos permite que a gente saiba tudo. Não, não tem como. Quem sabe tudo é Deus, né? A essência de todas as coisas está em Deus. Nós aqui em passagem, a gente está só aqui, 1%, 2% que a gente deve saber disso tudo que está acontecendo e olha lá. Mas, quando a gente vai se permitindo, vai buscando um pouquinho mais, a gente vai pegando os toques que a natureza, a essência da vida vai mostrando pra gente. Entenderam? Mas é isso, fiquem atentos, cuidem mesmo de si próprios, de quem está ao redor, de quem te ama, do que é recíproco. Tenha paciência, tenha calma, e assim nós vamos passando por essa nossa caminhada nesse estágio que estamos aqui na Terra. Gratidão, meus amigos, um forte abraço a todos e espero que tenham gostado. Até mais, obrigado.